Convido os irmãos para estar de pé. Vamos estar fazendo a leitura no livro de Isaías, capítulo 55, uma leitura bem conhecida. Fizemos essa leitura no primeiro culto de domingo. A partir do versículo 1 do capítulo 55 de Isaías, o Senhor nos diz assim: Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Agora o versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos agora para o versículo 10 e o 11. Nos diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. O Senhor, Ele tem grandes instruções para a nossa vida. Vamos estar orando. Alguém precisa de oração? Estejamos orando uns pelos outros e também apresentando os nossos irmãos que estão em viagem em Israel. Pai amado, aqui está a Tua igreja. Senhor, não sabemos a necessidade de cada um, mas Tu as conheces. Apresentamos a vida deles, envia os Seus anjos ministradores aonde quer que eles estejam, ou as necessidades sejam familiar, ou seja necessidade financeira, necessidade espiritual, emocional, entra com providência neste momento. Também te apresentamos o pastor Edivaldo, sua família e os nossos irmãos que estão já lá em Israel. Esteja com eles guardando e protegendo nesta jornada os dias que eles estarão ali. Também te pedimos que a Tua palavra venha cair em nossos corações como uma semente em terra fértil e venha produzir o fruto necessário, fruto de arrependimento, fruto de justiça, que possamos realmente viver e aplicar a Tua palavra em nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Nosso pastor, ele está ministrando nas últimas semanas os textos de parábolas, nos ensinando como o crente deve viver, andar, a importância de liberarmos perdão, a nossa atitude um para com o outro. E o nosso Deus, Ele é tão poderoso e bondoso que Ele nos ensina como devemos agir. Muitas vezes nós ouvimos muitos ensinos e muitas palavras, gostamos de ouvir palavra que nos falam que Deus vai entrar na nossa causa e que tudo já está dando certo. Mas o Senhor tem colocado no meu coração esta mensagem que já está preparada há algumas semanas até, sobre como que Deus nos instrui a entendermos as providências dEle na nossa vida. Como que Ele age, porque é importante nós sabermos como que Deus age e também como que nós devemos agir diante da bênção de Deus na nossa vida. Conta a história que um menino estava caminhando por seu pai numa região de casas de pessoas aposentadas e idosos, quando ele vê um senhor sentado na varanda da frente da casa com um cachorro muito bonito que atraiu o menino. E eles se aproximaram próximo, e o menino notou que o cachorro estava fazendo uma cara feia e meio que gemendo. E aí ele chegou perto e perguntou para o senhor: por que o seu cachorro está assim? Ele disse: não, é que ele está sentado em cima de um prego. Aí o menino olhou para o pai: e ele não está fazendo nada com o cachorro? E o senhor que ouviu disse: não se preocupe, quando ele se sentir incomodado, ele vai sair de cima do prego.
Meus irmãos, nós não precisamos ficar em cima do prego da situação que nós temos em nossa vida e ficarmos reclamando. Muitas vezes Deus coloca alguns pregos na nossa vida para nos mover, para nos agir. Significa os pregos na nossa vida, muitas vezes a maneira que Deus age, para nos cutucar, para nos mover e tomarmos uma atitude e fazermos alguma coisa. Sabe para quê? Para não perdermos um momento de Deus na nossa vida e sermos abençoados, e também para não perdermos um momento de sermos bênção na vida de algumas pessoas quando estamos parados, não tomamos uma atitude e a nossa família, a nossa igreja estão deixando de ser abençoado porque nós estamos esperando o anjo, como aquele homem que estava no tanque de Betesda. Mas o anjo não veio ainda. Eu estou aqui há 38 anos e esta é a minha situação, e aí nós não entendemos que foi Deus quem nos colocou neste mundo. Ele tem planos maravilhosos para a nossa vida, para cada um de nós, mas muitas vezes é Ele quem nos coloca em certa circunstância para nos pôr à prova, para que saiamos aprovados e para que cresçamos e que demos glória ao seu nome. E se nós não compreendermos que tem algumas maneiras como Deus age e como Ele busca chamar a nossa atenção para prover na nossa vida, pode colocar os slides aí, nós vamos ficar reclamando da nossa vida, vamos ficar reclamando da nossa família, da cor da nossa pele, do bairro em que nascemos, reclamamos da nossa igreja, sabe? Nós reclamamos de tudo e não entendemos que a diferença entre uma pessoa de sucesso e uma pessoa que não tem sucesso é que ele entendeu o momento de agir e o momento de fazer aquilo que é necessário ele fazer, porque tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que se nós não fizermos, Deus não vai mover na nossa direção. A diferença é que estas pessoas aprenderam como Deus age para nos abençoar. Eu gostaria de falar com os irmãos de 4 maneiras que Deus provê para as nossas vidas, usando o exemplo do povo de Israel, como Deus proveu na vida deles, e como nós, o povo de Deus hoje, devemos nos portar e nos comportarmos para sermos abençoados e servirmos de bênção na vida de outras pessoas. Nós precisamos entender, senão vamos passar o resto de nossas vidas reclamando e não entendendo que muitas vezes aquilo que estamos reclamando é a oportunidade que Deus colocou na nossa frente e estamos perdendo o momento de sermos abençoados. Primeira maneira que eu gostaria de falar com os irmãos que Deus provê na nossa vida é que Deus provê na nossa vida muitas vezes pela mão do homem e nós não entendemos. O povo de Israel, ele começou a multiplicar a sua descendência através de Jacó e os seus filhos, e Deus tinha muitas promessas para eles. Deus já tinha falado para Abraão, Abraão falou para Isaac, Isaac falou a Jacó, que Deus tinha grandes promessas através das suas famílias, dos seus filhos, dos seus descendentes, que eles seriam muito grandes, que eles dominariam muitos lugares. Mas a Bíblia diz que eles, entre os irmãos, tinham ciúme de José, não se davam bem entre os irmãos. Ele tinha alguns sonhos e a Bíblia diz que por causa desses sonhos, os irmãos o acabaram vendendo, os irmãos conhecem a história, e ele vai acabar lá no Egito. E lá no Egito, a Bíblia diz que uma vez eles vão buscar alimento e eles vão encontrar o seu irmão. E aí a Bíblia diz que eles vão conversar com eles entristecidos, achando que ele pesaria a mão contra eles. E a Bíblia diz que ele falou o quê? Agora, pois, não vos entristeçai, nem vos pese aos vossos olhos, vocês ter me vendido para cá, porque para a conservação da vida de vocês, Deus me enviou adiante da vossa face. Meus irmãos, Deus usa quem Ele quiser para nos abençoar. Deus usou primeiramente os ismaelitas para levar José até o Egito. Depois Deus usa Potifar para que ele não fosse para uma prisão comum, mas que fosse para a prisão do rei, porque lá Deus estava preparando o chefe do cárcere
para ver a graça de Deus na vida dele, colocar ele numa posição especial, e depois Deus usa Faraó para abençoar José, e depois Deus usa o próprio José para abençoar não somente os seus irmãos, mas abençoar todos os homens da terra e todas as famílias através da vida de José. Por isso que nós precisamos cuidar de como nós estamos agindo para com o nosso irmão, como estamos agindo com a posição daquilo que Deus colocou na nossa vida, porque Jesus certa vez ele nos disse assim, sede pois misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Dê aos outros, e eles vos darão boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Note que esse texto não fala que é Deus que vai nos dar. Deus disse, dê e vos darão boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão. Só que Deus é tão maravilhoso que a Bíblia diz que Ele nunca nos paga na mesma moeda. O texto aqui fala na mesma medida, mas Deus ele sempre vai muito além. Essa tarde eu estava escutando uma ministração do pastor Hernandes Dias Lopes, e talvez vocês já viram, ele compartilha várias vezes esse testemunho de uma história que ele ouviu contar, e depois ele conheceu esta irmã, uma irmã da cidade de Itaporanga, na Paraíba. Em 2002, o pastor da igreja deles tinha um programa de rádio, e estava com 3 meses atrasado. E ele então vai convocar a igreja e diz, irmãos, nós precisamos fazer alguma coisa, porque se eu não for na próxima semana e pagar, eles vão cancelar o nosso programa. E naquele culto estavam o irmão Tota e a irmã Lourdes. Eles eram meieiros. O que é? Eles arrendavam a terra, e o lucro do que era plantado e do que eles cultivavam era dividido a meio com o dono da terra. Eles falaram, nós não temos nada, não é época de colheita, mas nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar o nosso pastor. Enquanto eles caminhavam para casa, uma jornada de 6 quilômetros a pé, ela disse para ele, nós precisamos fazer alguma coisa, Tota. Nós não temos muita coisa, mas nós temos várias galinhas, muitas galinhas para falar a verdade, e nós temos um galo, e aquele galo é o nosso melhor. Nós vamos dar aquele galo para ajudar o pastor, alguma maneira, manter o programa da igreja. Na segunda pela manhã ela caminha, diz o pastor, 6 quilômetros segurando o galo, a pé, e leva até a casa do pastor e diz, aqui está, é o meu melhor, mas eu gostaria que o senhor usasse para manter o programa de rádio, porque tem muitas vidas sendo abençoadas por este programa. E o pastor não falou nada para ela, mas deu um sorriso, dentro de si ele falou, o que eu vou fazer com este galo? Se eu fazer uma rifa, o pessoal vão rir, dizer igreja, fazer uma rifa e rifar um galo. Ele disse, tive uma ideia, vou postar na internet a oferta de uma irmã que deu o seu melhor, deu um galo para abençoar o programa da igreja. Naquele mesmo momento que ele posta, poucas horas depois, pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, estava indo para a igreja, quando liga o seu celular, vê a mensagem, e ele fala para a igreja, e diz, meus irmãos, uma história linda que eu vi, uma irmã que deu o seu melhor, ela deu um galo, eu tenho certeza que nós podemos fazer melhor, porque aquele programa vai ser fechado, e um galo não é suficiente para pagar o programa de rádio, o que nós podemos fazer por ele? E a igreja levantou uma oferta, e era o suficiente para manter o programa de rádio por 1 ano, e ele manda a oferta e diz, não vai fechar o programa, porque a igreja ouviu a história, se quando a irmã deu o melhor dela, nós estamos dando o nosso melhor. Por 1 ano, este programa não vai se fechar. O pastor, na próxima semana, foi viajar ao Canadá, e ele deu o testemunho da irmã que deu o seu melhor, e uns irmãos se levantaram e dizem, e essa irmã, como que ela está? Ela deu o seu melhor, o que ela mais gostaria de ter? Ela mora no interior e ela não tem geladeira. A igreja se reuniu, comprou uma geladeira lá no Canadá e mandou para ela. Na outra semana o pastor estava pregando nos Estados Unidos e ele disse, como que é a terra onde eles moram? É muito grande? Alguns irmãos bem-sucedidos na igreja se reuniram e compraram a terra para que eles fossem dono da sua terra. Na próxima semana ele estava numa outra igreja e eles falaram,
como é a terra lá? A terra é boa? É produtiva? Na nossa igreja tem alguns agrônomos. Vamos mandar eles lá para ver a terra e ajudar para que a terra esteja melhor. E essa história continuou, eles receberam mobílias e muito mais, e chegou aos ouvidos de um jornalista do New York Times, nos Estados Unidos. Ele voou ao Brasil para conhecer a mulher que deu o seu melhor, um galo, para ajudar o programa da igreja, que recebeu muitas bênçãos, porque foi generosa para com os outros. Mas só que Deus não quer que nós dependamos o resto de nossas vidas das pessoas, ou talvez por muito tempo. Deus quer que nós entendamos que Ele é a fonte de todas as coisas. Muitas pessoas acabam se tornando um peso para o outro, porque a pessoa dá uma ajuda e, como diz a boa expressão brasileira, você dá uma mão, eles querem o braço. Deus levanta muitas pessoas, e o bom de ser generoso é que Deus sempre dá muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A segunda maneira que Deus provê, vamos ver se vai pular aí a imagem, Deus provê por meios sobrenaturais, ou pela própria mão de Deus. O povo de Israel, que estava agora no Egito, por muitos anos, a Bíblia diz que José faleceu. Eles comeram por muito tempo do bom e do melhor, mas de repente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. E aquele povo que dependeu de José, da mão dos homens, por muito tempo, agora Deus corta o fornecimento para que eles clamassem a verdadeira fonte. E o povo sábio, a Bíblia diz que clamaram a Deus. E Deus, que atende às nossas orações, a Bíblia diz que Ele envia Moisés, e ele vai, tira o povo do Egito, leva eles a um lugar onde eles não poderiam mais esperar do homem, no meio do deserto, somente de Deus. E lá, no meio daquele deserto, a Bíblia diz que Ele fazia cair o maná, para que eles comessem todos os dias. Deus tirava a água da rocha, e por 40 anos, de forma sobrenatural, num lugar onde eles não poderiam chamar nenhum delivery, porque não tinha como Uber Eats ir lá, eles dependeram de Deus o tempo todo, de formas milagrosas. Deus cuidou deles. Mas todo dia pela manhã, quando eles tinham fome, a Bíblia diz que Deus fazia cair um orvalho, para que o maná não caísse no chão. E sobre o orvalho, que é o símbolo da graça de Deus, nós não precisamos fazer nada por ela. A Bíblia diz que o maná caía, e na suficiência de cada casa. Se a tua casa tinha somente 2, caía o suficiente. Caía mais na frente da casa do irmão João, que tinha 6 filhos. Do irmão que tinha mais, era o suficiente por família. Deus está nos dizendo que muitas vezes é Ele quem corta o nosso fornecedor, até mesmo aquele patrão que nós gostávamos muito, para que nós possamos confiar nele, não no nosso trabalho, porque aquele que abriu a porta para você é poderoso para abrir uma outra se for necessário, para nos mostrar que sem ele nós não podemos fazer nada. Jesus disse certa vez: eu sou a videira verdadeira, e se você não estiver em mim, os seus ramos não poderão dar frutos. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Nós precisamos entender que tem um momento de depender dos irmãos, mas tem um momento de nós esperarmos em Deus e agirmos. O apóstolo Paulo, ele fala da importância de dependermos de Deus. E ele escreve aos Coríntios, na segunda carta, ele diz assim, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como que de nós mesmos, mas a nossa capacidade, a outra tradução diz, mas a nossa suficiência vem de Deus. É dele que nós esperamos. Isso me faz lembrar de Elias, que proferiu uma palavra de Deus, e por causa da sua profecia, faltou água, faltou alimento, porque os animais começaram a morrer, mas mesmo em uma seca, Deus leva ele para o Querite, Deus sustenta ele com água, até que a água da chuva terminasse. Deus sustenta ele com carne. Depois Deus manda ele para Sarepta. Ele pensava que lá em Sarepta ele receberia comida ou sustento de uma viúva rica, mas ele chega lá, uma viúva pobre, que está para morrer com o seu filho. Tudo para nos mostrar que Deus usa os mais diferentes sistemas de fornecimento, mas Ele é a fonte de todos. Seja ela corvo, riacho, viúva com pouco óleo e farinha. E muitas vezes leva um tempo
para nós entendermos ou reconhecermos os meios que Deus está usando. Lembra do povo de Israel? Primeira vez que o maná caiu, o que eles falaram? Olha só, vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isso? Porque não sabiam o que era. E disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Nós temos dificuldade, porque muitas vezes nós estamos tão acostumados a receber de uma maneira que a nova fonte vem e nós não entendemos que Deus está nos reposicionando para seguirmos em frente, para algo maior que Deus tem na nossa vida. E também porque Deus nos abençoa de acordo com a nossa necessidade ou com um propósito dele para a nossa vida. Quando o seu propósito acaba ali, pode cavar que não vai sair mais nada. Você precisa mudar de lugar, porque o Senhor tem propósitos diferentes na nossa vida. Por isso que Jesus Cristo disse: se fores fiel no pouco, passei o texto, esqueci o outro texto, não tem problema. Se fores fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Às vezes nós queremos o muito, mas não somos fiel naquilo que Deus tem. Agora, se você não está mais recebendo da mão do homem, é preciso esperar em Deus. Às vezes não é correr para outro homem, para outra mulher, é esperar em Deus com paciência o seu milagre. O texto que eu coloquei ali era Filipenses capítulo 4, 19. Muitas vezes nós gostamos de usar esse texto para a nossa vida e não entendemos o contexto de que ele foi falado. O apóstolo Paulo disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas, a riqueza de Deus, suprirá todas as vossas necessidades. Deus, ele estava falando a alguém, a igreja de Filipenses, em glória por Cristo Jesus. Nós gostamos de ler esse texto, mas não lemos o contexto. Olha só, voltando um pouquinho, no versículo 15, ele diz assim: bem, irmãos filipenses, vocês sabem que quando no princípio do evangelho, que eu comecei a partir para a Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo sobre o respeito de dar e receber, senão vós somente, porque também uma e outra vezes me mandaste o necessário a Tessalônica. Deus está nos dizendo, Deus, segundo as riquezas dele, não vai deixar faltar nada para nós, mas isso só vai ocorrer quando nós aprendermos a sermos generosos, como a irmã Lourdes, que deu o seu melhor. O Senhor disse: não vou deixar faltar nada para vocês, filipenses, porque vocês têm sido fiel no pouco. Mesmo sendo uma igreja pobre, vocês têm enviado ofertas para onde eu tenho mandado. Quando abençoarmos os outros, Deus não vai deixar que nos falte, mas Ele nos abençoará em tudo. Deus é maravilhoso, mas tem uma coisa: Deus, Ele nos abençoa, usa homens, Ele nos abençoa através de formas milagrosas, mas tem um momento que Deus diz assim: está na hora de você começar a trabalhar. Deus também provê pelas nossas próprias mãos. Ou como tem pessoa que precisa ouvir essa mensagem. O povo de Israel se acostumou por 40 anos recebendo maná todo dia, água da rocha. Mas quando eles chegaram na terra que era prometida, que manava leite e mel, o que Deus fez? Josué, capítulo 5, versículo 11 e 12. Comeram do trigo da terra, do ano antecedente que tinha crescido, Deus tinha dado o crescimento, e ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos, espigas tostadas, comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Foram muitos milagres, mas chegou um novo tempo. Quantos creem que Deus tem um novo tempo para a nossa vida? Eu não sei como você está, eu não sei se você ainda está dependendo do homem, eu não sei se você está dependendo de Deus, eu não sei como está acontecendo na sua vida, mas o Senhor tem momentos e estações na nossa vida, e nós precisamos estar alertas, senão passa a bênção
e nós perdemos o momento de sermos abençoados. Não sei se os irmãos já ouviram essa história, mas o pastor Jensen Franklin, ele compartilhou ela há alguns meses atrás. Eu assisti a sua mensagem, e ele falou da história, não sei se é verídica ou é só uma história, de um mestre e o seu discípulo. Eles estavam andando pelas aldeias do seu país, quando eles viram uma casinha de tapera, batida, caindo ao chão, e olharam um senhor com seus filhos magros. Como dizer, parecia que estavam todos doentes, pareciam que estavam com muita necessidade. O sábio disse assim: vai lá e pergunta, por que eles estão nesta situação? Aí o dono da casa disse: a seca dos últimos tempos foi muito difícil, sabe? Não sobrou quase nada, foram morrendo os animais, a plantação não cresce mais, só sobrou uma vaquinha. E nós estamos tirando o leite dela para comermos, e o que sobra nós vendemos, fazemos alguns queijinhos. E o mestre disse: que situação mais triste, meu discípulo. E continuaram caminhando, quando logo à frente eles viram a vaca no caminho, magra, judiada, quase só os ossos. E então o mestre olhou para o discípulo e disse: joga essa vaca daquele precipício, essa vaca está sofrendo muito. Ele disse: não, mas como vai ser esta família? E o que vai acontecer com ele? Mas obedecendo o seu mestre, que queria ensinar uma lição, ele empurra a vaca. Depois de muito tempo, não estava mais o discípulo com seu mestre, e não poderia parar de pensar naquela família e o que aconteceu com eles. E ele então volta por aquela aldeia, procurando a tapera velha, a casinha quase caindo, e não a encontra, mas ele vê uma linda mansão, carros, caminhonetes estacionados, meninos gordos brincando no pátio, o armazém grande, cheio nos seus celeiros, maquinários. E ele perguntou: o senhor conhece uma família que morava por aqui, uma taperinha velha, vivio de uma vaquinha? Ah, agora eu estou lembrando de você. Você passou alguns tempos. Inacreditável. Pouco tempo depois que você partiu, nós encontramos a nossa vaquinha morta no precipício. Como não tinha mais a vaquinha, precisamos nos esforçar para cultivar a terra. E não é que começamos a produzir e o negócio foi dando certo e foi crescendo, e olha só como está a nossa fazenda. Sabe, Deus nos diz: tem um tempo para vivermos do que eu te dou, mas você precisa começar a multiplicar o que eu te dei. Você precisa ser um bom mordomo. Deus nos diz que Ele não quer que nós tenhamos apenas o suficiente para viver, mas Ele coloca na nossa mão uma terra que tem a possibilidade de fluir leite e mel. O ano todo a terra pode produzir. Os irmãos lembram o lugar onde eles foram habitar? A Bíblia diz que Deus disse: olha, a terra que vocês vão passar a possuir, ela é uma terra de montes e de vale, uma terra de chuvas, da água da chuva vocês vão beber, terá a terra que o Senhor, o Deus de vocês, tem cuidado. Os olhos do Senhor, o teu Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Era muito bom lá ao redor do rio Nilo. Aqui parece ter pouca chuva, mas os olhos do Senhor estão olhando o tempo todo. Muitas vezes nós olhamos no nosso vizinho, nós reclamamos, mas ele tem mais. Mas o Senhor diz que o pouco na minha mão, eu posso fazer muito na sua vida, quando você confiar e você cuidar daquilo que eu tenho te dado. Meus irmãos, Deus tem coisas novas para fazer na nossa vida, mas nós precisamos que Ele nos dê um novo paradigma. Nós precisamos ter uma nova visão, mas só que você vai ter que semear para colher. Você vai ter que cuidar da plantação. Não é só mais acordar, colher o maná, esmagar, fazer o pão pela manhã, a tenda da sua porta.
como que Deus está nos falando? Eu te dei dons, te dei talentos. Está na hora de você colocá-los para produzir. Porque um dia eu vou cobrar tudo o que eu tenho te dado. Nós precisamos procurar do Senhor e dizer: qual o seu propósito? Qual o seu chamado na minha vida, no seu reino, não somente na igreja, para colocarmos Ele para trabalhar. Eu estava lendo um texto hoje à tarde de Martinho Lutero, e ele diz que para Deus, você não precisa ser o maior alfaiate da cidade, mas você precisa ser o melhor naquilo que você faz. O plano de Deus para você não é ser o maior industriário, o maior dono de tantas coisas, mas Ele quer que você faça bem aquilo que Ele tem te dado. Porque se nós podemos fazer, Deus não vai fazer, mas Ele vai esperar nós movermos, nós tomarmos uma atitude, e nós precisamos deixar o nosso seguro-desemprego. Eu não sei qual é o seu seguro-desemprego, mas tem muitas pessoas deixando de receber muitas bênçãos. Porque, sabe, eu estou morando junto com uma outra pessoa, mas sabe, a aposentadoria que o meu ex-marido deixou era muito boa. Está se apegando ao seu seguro, não confiando no Deus que pode usar a sua mão para prosperar e ser uma bênção dentro daquilo que Deus tem te dado. Quando que você imaginaria que Deus te usaria como Ele tem te usado? Quando você saiu, quando você colocou a mão no arado, quando você começou a abençoar alguém, como você começou a agir. A Bíblia diz que quando nós demos o primeiro passo em fé, a Bíblia diz que Ele confirma, Ele se aproxima, Ele começa a multiplicar e Ele começa a abrir portas, mas nós precisamos agir. Meus irmãos, eu nunca imaginaria que eu estaria aqui hoje em Cuiabá. Não pensei que este era o momento ou o que Deus tinha para a nossa vida, não. Nunca me imaginei que eu estaria prescrevendo um livro, que eu estaria ensinando para os irmãos em um culto de ensino, que eu estaria trabalhando na obra do Senhor. Mas uma vez que você dá o primeiro passo, o Senhor começa a confirmar, o Senhor começa a abençoar, porque Deus quer usar os nossos talentos. O Senhor não quer olhar para nós como as parábolas que o pastor está lendo e dizer para nós: servo mau e infiel, o que você fez com o talento que eu te dei? Você não multiplicou? Eu vou pegar e vou dar um outro. Você até pode entrar no meu reino, mas vai ser simplesmente pela graça, não vai ter nenhum galardão. Mas o Senhor diz: cuidado para não vos apresentar de mão vazia. Nós temos que ter o cuidado de entender como que Deus age, como que Deus quer nos abençoar, porque muitas vezes nós deixamos de fazer muitas coisas para Deus, porque olhamos para a nossa vizinhança, olhamos aonde nascemos, dizemos: mas você não sabe, a minha família, o meu avô, o meu pai, você não sabe o bairro aonde eu nasci. Meus irmãos, o Deus a quem nós servimos é poderoso. Independente da sua circunstância, o que está acontecendo, Deus pode fazer grandes coisas. Por isso que a quarta maneira que Deus provê, que eu gostaria de falar com os irmãos, Deus provê até mesmo por meio do seu inimigo, ou por aquela circunstância que você acha que é o impedimento para você ser abençoado. Este povo de Israel, que estava a caminho da terra prometida, a Bíblia diz que ele falou: escolham 12 príncipes de cada tribo, e eu vou mostrar a terra que eu tenho para vocês, terra boa, que mana leite e mel. Os irmãos conhecem a história? 10 deles ficaram com medo, olharam a situação e se tornaram pessimistas, medrosos, mas 2 corajosos crentes, pela fé na palavra que Deus tinha,
eles trouxeram uma palavra de ânimo, mas tem uma coisa, por isso que nós temos que cuidar. A nossa palavra pode influenciar uma nação inteira. A palavra daqueles 10 espias fez com que quase 700 mil homens de 20 anos para cima morressem no deserto sem receber a bênção de Deus para a vida deles. Olha o que diz o nosso texto de Números. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel, por causa do testemunho de 10 homens. Moisés e Arão começaram a entrar em pranto, mas a Bíblia diz que Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram com toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Mas olha o que eles falam depois: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra esta que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, por isso não temais. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Está na hora de nós agirmos, está na hora de colocarmos a mão no arado, porque o Senhor vai nos dar vitória. Não deixe o inimigo te desencorajar, mas use os ataques do inimigo como combustível e se fortaleça em Deus para enfrentá-los, porque de qualquer maneira você vai precisar enfrentá-los. Você vai precisar enfrentar esta situação que você está vivendo. Sabe, meus irmãos, os ataques de Satanás na nossa vida, na maioria das vezes, é um sinal de que nós estamos fazendo algo bom para Deus. Porque o diabo sabe, ele entende que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós viemos no culto de ensino para saber aquilo que agrada ao Senhor, e nós começamos a aplicar na nossa vida, ele sabe que não vai mais poder nos atacar, não vai mais poder atacar a sua família, não vai mais poder atacar as suas finanças, e aí então ele começa a ficar desesperado, porque ele sabe o quanto que Deus abençoa aqueles que passam pela prova glorificando e não reclamando e colocando a culpa em tudo e todos, confiando que a vitória vem de Deus, porque Ele é a fonte de todas as coisas. Os irmãos sabiam que no exército, quando eles estão para fazer um ataque, eles têm um termo, normalmente em inglês eles usam a terminologia de high value target. Um alvo que tem um alto valor, ele demanda um maior número de soldados para cuidar, para que esteja atento ao que vai acontecer. Não sei se os irmãos lembram, quando o Osama Bin Laden fez o ataque aos Estados Unidos, um homem só era escoltado pelo povo dele, mais ou menos por mais de 500 soldados, numa casa muito bem cuidada, e os Estados Unidos selecionou 20 mil soldados para, por meio de satélites e tudo mais, ficar cuidando todos os passos dele. Os irmãos, não pensem que o diabo não está cuidando onde você anda, onde você vai. Ele está querendo fazer você tropeçar, mas a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo não há inimigo que se levante, porque a Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Mas quando nós estamos nele, nós estamos esperando dele e confiando que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, desce do Pai das luzes, aquele que não muda e não sofre variação. Assim como ele foi com o povo de Israel, ele pode ser na sua vida. Ele não só pode ser, como ele quer ser, ele quer agir na nossa vida. E o nosso inimigo, parece que ele sente
quando Deus está perto de nos abençoar. Parece que as lutas começam a ficar mais fortes, parece que Ele sabe que a bênção está chegando, quando Deus está pronto de nos abençoar. Por isso que nós precisamos crer que Deus pode fazer, que talvez até mesmo aquela pessoa que tanto te tem te magoado, que tem feito você sofrer, olhar para você e dizer: eu errei, me desculpa, você pode me perdoar? Eu quero te recompensar, porque você não se levantou contra mim, mas você orou pela minha vida. Você tem me abençoado. O pastor Edivaldo tem falado muito sobre isso nas últimas terça-feiras. A importância de nós esperarmos em Deus, que pode fazer até mesmo o nosso inimigo, ou aquilo que nos impede, servir de bênção na nossa vida. Conta a história de uma senhora que saiu juntamente com a sua filhinha, bebezinha, que estava no car seat atrás do seu carro, no bebê conforto, e ela parou rapidamente num posto de parada de caminhões, e correu na conveniência e disse: vou rapidamente pegar algo lá dentro e já volto. E na sua pressa ela esqueceu a chave dentro, e o carro era automático, saiu, travou a chave, e o dia estava muito quente, e ela tinha desligado o carro, deixou a chave no banco. E os irmãos sabem, aqui em Cuiabá os irmãos vivem numa cidade muito quente, os irmãos sabem que numa temperatura de 40 graus, um carro fechado, rapidamente, em menos de 3 a 5 minutos, pode subir de 60 graus dentro do carro, e uma criança pode morrer sufocada. E ela, desesperada, não conseguia abrir, e ninguém que poderia ajudar. De repente, entra naquele posto uma Harley Davidson, fazendo o maior do som, um homem vestido todo de preto, com uma bandana de caveira, com uma jaquetona toda de caveira e tal, todo tatuado. E ela olha para aquele homem que chega e vê aquele tumulto, e ele pergunta: o que está acontecendo? Aí diz: a minha filha está trancada aqui dentro. E aquele homem, em menos de 30 segundos, abre a porta, tira a criança e dá nos braços da mãe. E a mãe abraça aquele homem e diz: você foi um anjo que Deus enviou aqui agora. Da onde você veio? Como que você surgiu aqui? E ele disse: eu acabei de sair da cadeia por ter roubado o carro de uma senhora que estava sozinha em um posto de gasolina. Muitas vezes Deus usa quem você menos espera para nos mostrar que a nossa necessidade é muito pequena para ser comparada com o tamanho do nosso Deus. Eu não sei por que nós olhamos para a circunstância e às vezes nós falamos: meu Deus do céu, quem é esse que se levanta? Ah, chegou um novo chefe lá na minha companhia. Meus irmãos, a Bíblia diz que aonde nós colocamos a planta do nosso pé vai ser abençoado. Aonde nós estamos, nós não temos que temer, mas nós temos que saber que a nossa presença é que vai servir de bênção na vida de quem quer que esteja na nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto, aquele texto que nós muito conhecemos: ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também é quem multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Note que Deus dá a semente, Ele não multiplica a semente. Ele multiplica o quê? A sementeira. A multiplicação vai depender do que você semear. Tem muita gente morrendo com a semente na mão, porque não quer lançar no chão. E tem outros morrendo de fome, porque comeu a semente em vez de plantar, e a semente só dá para algum tempo. Deus só multiplica o que é semeado. Nós gostamos de ler esse texto: oh, Deus vai multiplicar a sementeira. Mas olha o que o apóstolo disse no versículo seguinte: para que Deus multiplica a nossa sementeira? Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por meio de nós se deem graças a Deus. Paulo estava dizendo: quando você semeia, a promessa, a bênção de Deus vai vir sobre tudo, não só sobre a semente. A sua semente pode ser pequena,
mas a sua semente é a garantia de toda a colheita, e não só da colheita, a bênção de Deus vai vir até mesmo sobre o que você tem. Quando você abençoa, quando você semeia, sabe? E isso, não somente isso, a Bíblia diz que através da sua colheita, através da sua beneficência, os outros vão dar graças a Deus junto com você. Olha este versículo na versão NVT. Em tudo vocês vão ser enriquecidos quando semeares, a fim de que vocês possam ser sempre generosos. E quando vocês levarem a sua oferta para aqueles que precisam, eles darão graças a Deus pela sua vida. A sua oferta pode ser a bênção de muitas pessoas. Tem pessoas que ainda nem sabem, mas elas vão ser abençoadas, até mesmo salvas, por causa da tua oferta, por causa da tua semente, por causa da tua obediência de semear aquilo que Deus colocou na sua vida. Eu já comentei aqui e vou comentar de novo. Muitas pessoas olham e dizem, como que pode Bill Gates, por mais de 20 anos, ser um dos homens mais ricos do mundo? Porque ele semeia de 30% a 40% do que ele ganha na vida do próximo. O Senhor abençoa. A bênção de Deus pode estar sobre a sua vida. Diga comigo, Deus provê pela mão do homem, pela mão de Deus, pela minha própria mão, pela mão do meu inimigo ou das minhas circunstâncias. Todos nós sabemos o que Deus já fez por nós. A Bíblia diz que Ele já nos deu o seu melhor. Ele deu o seu Filho para morrer no nosso lugar, e agora Ele está dizendo, eu quero que você me dê o seu melhor. Sabe o que é o seu melhor? O seu melhor não é o seu bem. O seu melhor é a sua vida. Ele está dizendo, eu quero que você dependa de mim totalmente, porque eu quero tirar toda maldição, todo pecado, tudo que impede você de ter um relacionamento com meu Pai, e eu quero prosperar você na sua vida familiar, na sua vida sentimental, na sua vida profissional, porque a minha bênção, ela é sem medida. A minha bênção, ela atinge todas as áreas da sua vida, porque eu tenho para você uma terra que mana leite e mel, preparada para te dar como herança. Agora é claro que não vai ser fácil chegar lá. Tem uma jornada, mas se nós seguirmos os passos que Ele deixou na sua palavra, de como nós devemos nos portar, aonde nós devemos nos pisar, as bênçãos de Deus não vão chegar somente sobre a nossa vida, mas a Bíblia diz que ela vai ser estendida a geração em geração, na nossa vida, alcançando até mesmo a milésima geração, a bênção de Deus, quando nós obedecemos os seus princípios. Mas para isso, nós precisamos entregar o domínio total, não só do nosso coração, mas do nosso bolso, a nossa família, a nossa profissão. Nós precisamos entregar tudo nas mãos dele. Sabe o que mais? Até mesmo os nossos inimigos. O pastor Edivaldo está falando muito sobre isso. A justiça, a Bíblia diz que Ele é quem cuida da vingança. A vingança dEle é perfeita. Se nós entregarmos tudo ao Senhor, tudo que temos feito, tudo que tem feito você perder o seu sono, entregue ao Senhor até mesmo as suas esperanças. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Por quê? Porque Ele tem um futuro melhor para você do que você pode fazer com as suas próprias mãos. Lembra de 1 Pedro 5, 6 e 7? Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele nos honre no tempo certo. Entregue ou coloque todas as suas preocupações, as suas ansiedades na mão de Deus, porque Ele cuida bem de você. Olha esta versão deste versículo.
Sejam contentes com quem você é e não desista, pois a mão de Deus está sobre você e no tempo certo Ele te promoverá. Portanto, lance sobre Ele a sua ansiedade, pois Ele sabe cuidar de você. Por que você tem perdido o seu sono? Por que você tem batido em tantas portas? Por que você tem dependido da mão do homem por tanto tempo? Por que você não está dando o seu melhor? Por que você tem reclamado dessa dificuldade ou dessa situação e não pergunta ao Senhor por quê? Para quê, Senhor? O que o Senhor quer fazer na minha vida? Aonde o Senhor está querendo me levar? Não vamos nos delongar muito, porque ainda vamos ter a segunda chamada da Santa Ceia, mas nós vamos ter um momento, antes de encerrarmos o culto, um momento em que nós vamos ofertar, nós vamos orar, vocês vão estar colocando a semente de vocês nas mãos de Deus, e o texto que nós lemos aqui sempre, Malaquias 3:10, nos diz que Ele promete que abrirá as janelas do céu e que Ele tem o poder de derramar uma bênção tal de que os nossos celeiros não serão grandes o suficiente para guardar a bênção de Deus. Você crê? Você crê que a bênção de Deus pode ser tão grande que o seu celeiro não vai suportar? Então por que muitas vezes nós não ofertamos? Nós não dizimamos e estamos segurando a semente e a semente está apodrecendo nas nossas mãos, quando poderíamos lançar ela no chão, quando poderíamos lançar para abençoar não só a nossa vida, mas para que muitas outras vidas possam ser alcançadas. Nós deixamos de receber a bênção de Deus. Deus provê através da mão do homem, Deus provê através da própria mão de Deus, milagrosamente, pela nossa própria mão, pela mão do nosso inimigo, da nossa dificuldade, e nós precisamos entender que nós precisamos orar, quando trazermos o nosso dízimo, a nossa oferta, e quando investirmos e cuidarmos daquilo que Deus tem para nós, nós devemos sempre dizer: Senhor, faça de mim um investidor sábio, faça de mim um bom mordomo dos bens que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, e que eu seja um construtor do teu reino, alguém que incentive, alguém que invista naquilo que vai ter um benefício eterno, porque a vida passa, nós envelhecemos e nós deixamos tudo para trás. Disse o salmista: fui novo, já estou velho, mas eu nunca vi um justo e nem a sua descendência a mendigar o pão. Você pode ser a bênção da prosperidade dos teus filhos e dos teus netos, ou você pode ser a razão que os seus filhos vão chegar e vão crescer com muita dificuldade e tendo que penar para conseguir aquilo que talvez você conseguiu com muito suor, mas acaba perdendo por não entregar nas mãos do Senhor. Neste momento nós vamos estar orando. Eu gostaria de convidar a igreja para estar de pé. Nós vamos estar ofertando na casa do Senhor. Temos as nossas crianças que vão estar já se preparando para estar louvando. Também a equipe de Nação para Cristo, irmão Ledequias e a irmã Jânia e Rosângela gostariam de receber a oração no final do culto em favor da viagem missionária para a África, na data do dia 9/11 a 22/11. Vamos estar orando por eles, toda a igreja, intercedendo no final e continuarmos orando por eles enquanto eles estiverem nessa viagem. Eu gostaria que você pegasse a sua oferta, o seu dízimo na mão. Talvez você não veio preparado, mas pela fé, eu gostaria de desafiar a você a dar o melhor daquilo que você tem no momento, crendo que Deus é poderoso para desenvolver uma cadeia de bênção na sua vida, como a irmã Lourdes, que não somente vai te abençoar ou devolver o seu galo, mas você vai ganhar casa,
vai ganhar terra, vai ganhar muitas bênçãos, porque o nosso Deus é um Deus de recompensas. Não precisamos fazer barganha, mas Ele diz que nós podemos colocá-lo à prova, porque Ele é um Deus abençoador. Fecha os seus olhos. Pai amado, aqui está a Tua igreja, os Teus filhos, Senhor. Lançamos a Tua palavra, que é a semente, Senhor, que possamos aplicar em nossas vidas e entender as maneiras como o Senhor provê na nossa vida. Neste momento apresentamos a vida daqueles irmãos que ainda estarão dizimando hoje, aqueles que estarão ofertando pela fé na sua casa. Multiplica, Senhor, a sementeira, que esta semente venha a dar uma colheita, que muitos frutos venham a abundar, porque a Tua palavra diz que se estivermos ligados na videira verdadeira, talvez vai ter alguma poda, mas nós vamos dar muitos frutos, e estes frutos vão permanecer, para a glória do Teu nome, e vergonha de Satanás, que tem colocado muitos irmãos à prova. Nós impetramos na vida dos Teus filhos a bênção sobre aqueles que estarão ofertando, sobre aqueles que estarão dizimando na Tua casa. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus.